pessoal, olá amigos e amigas do Ouse, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Trajetórias. Esse projeto que é desenvolvido pelo Ouse Saber para compartilhar com você que é concurseiro, você que está estudando para concursos públicos, algumas histórias de pessoas que viveram o que você está vivendo e foram muito exitosas na caminhada. Como você já sabe, esse programa é disponibilizado no YouTube e no Lexfy. O Lexfy é o aplicativo de celular desenvolvido pelo Ouse Saber para disponibilizar tanto aulas em vídeo e em áudio. E nós aproveitamos e disponibilizamos também o Trajetórias lá em vídeo e em áudio. E isso te possibilita ter um descanso ativo. Então você pode ir para a academia, ficar com seu headphone ali, ou com seus fones de ouvido e ouvindo um pouco dessas trajetórias, aprendendo um pouco técnicas para estudar, de forma que você acaba desenvolvendo ali um conhecimento a mais, técnicas a mais para estudar, novos conhecimentos, novas ferramentas de estudo, o que vão agregar ao seu estudo. E hoje, já agradecendo a presença, nós estamos recebendo aqui hoje a Tatiana Mesquita, que foi aluna do Ouse Saber, hoje é professora do Ouse Saber, para muito orgulho e muita honra da gente, e é aprovada no TJ Ceará, futura juíza, quase chamada aí, né? Quase foi chamada nessa primeira leva aí. Se tivesse tido uma desistência ali, talvez já tivéssemos conversando aqui com uma nomeada para magistratura, mas está quase, né? Questão de dias ou meses aí para ela tomar posse efetivamente. E aí, muito obrigado, Tatiana. Se você quiser dar algumas palavras iniciais aí para os nossos telespectadores, gente. Fica à vontade. Olá, gente. Eu me chamo Tatiana e eu tenho muita empatia por todas as pessoas que estão nessa caminhada, porque eu também passei por ela, e eu vou procurar ajudar com as dicas melhores possíveis para vocês. E eu desejo muito boa sorte para todo mundo que quer também esse caminho. Tatiana, pergunta clássica aqui do Trajetórias. Quando você começou a trajetória de estudo, quando você decidiu ser juíza, o que te fez despertar para a magistratura? Como foi tudo isso? Bom, o que aconteceu? Eu decidi ser juíza, por incrível que pareça, antes do vestibular. Então eu realmente entrei na faculdade de Direito para isso. Eu dizia que eu não fazia Direito. Na minha blusa do terceiro ano, quando acabava o ano, o pessoal escrevia Direito, Medicina atrás, o meu era juíza. Então assim, eu queria ser juíza, tive essa vontade, porque eu já conhecia o mundo do direito, já que meu pai é advogado, embora ele seja bancário, ele também é formado em Direito, ele advogou em algumas causas, e eu sempre tive contato com esse mundo, mas eu nunca me identifiquei com figuras parciais. Nem como advogado, nem como MP, nem como defensor, porque eu sempre queria ser imparcial. Eu nunca queria tomar partido de ninguém. Eu nunca queria forçar uma argumentação ou descobrir algo. Eu não achava isso criar interessante. Uma tese, né? Você queria poder fazer aquilo que você acredita que seria correto para cada caso. Isso. Perfeito. Inclusive, tive vários embates com meu pai por conta disso. Ele é bem perfil advogado e eu não. Eu dizia, olha, nesse caso era para ser assim. Mas ele, sim, mas você é advogado. Eu, sim, mas eu não concordo. Perfeito. Então, e aí, na faculdade, nos estágios, fortaleceu. Essa minha vontade foi ainda mais fortalecida. Você estagiou onde na faculdade? Eu estagiei no Banco do Nordeste, na área que era só parecer. Pouco tempo, depois eu estagiei também pouco tempo no escritório de advocacia e no Ministério Público Federal. Perfeito. Então eu procurei variar para realmente ter certeza do que eu queria. E aí eu percebi que era realmente isso que eu queria. Eu lembro muito de um dia no escritório que tinha um caso lá que eu dizia, bom, eu não concordo, eu vou lá conversar com o meu chefe e vou dizer pra ele que eu não vou fazer, porque eu acho que essa pessoa aqui está errada mesmo. aí eu cheguei lá, olha, é o seguinte, esse caso aqui eu acho que realmente está errado e é um absurdo. Aí ele, sim, mas você não é juiz, você é advogada. Pois procure defender a pessoa, porque esse é o seu trabalho. A pessoa contratou para isso.
E se você acha isso, torça para que o juiz ache isso também, então, já que você acha um absurdo. Aí Perfeito. pronto. Aí, né, fui fazer. Agora vai poder julgar, né, com toda a imparcialidade do mundo Sim, dos casos. com certeza. E aí, quando foi que você começou a estudar efetivamente para o concurso da magistratura? Foi ainda na graduação? Foi depois que se formou? Porque o intuito você tinha de ser juízo, mas aí a faculdade é um universo totalmente diferente, Sim. então às vezes você se permite outras coisas. Como foi isso na sua realidade? O que aconteceu? Na faculdade, eu pensando nisso, achava que estava me preparando para o concurso, né? Bem iludida. Super iludida. Então eu estudava. Mas assim, serviu, claro. Uhum. Mas eu estudava muito doutrina. Uhum. Eu procurava me aprofundar muito. E eu procurava me aprofundar em matérias que eu sabia que eram muito importantes para a magistratura. Eu tinha muito esse olhar. Por exemplo, na cadeira de ética, eu lembro que era sorteio as carreiras. Eu pedi para a professora, por favor, que eu queria ficar com a magistratura, por favor, não quero fazer de outra carreira, porque eu sabia tanto, então eu já pensava nisso. Eu pensava, isso aqui de processo civil, isso aqui eu preciso saber direitinho como é a instrução, eu preciso saber sobre provas, eu preciso saber como fundamentar, enfim, de penal também, de tudo eu estudava com esse viés, digamos assim. Perfeito. Já... Mas não fazia questão, não li informativo, não li o Vadimeco. Digamos que para fins de graduação foi a melhor graduação possível para o que você queria. Mas sempre a graduação vai ser diferente do estudo para concurso, né? Sim. E aí quando começou a estudar efetivamente para concurso? Só realmente depois que eu me formei. Só que eu me formei um pouco antes, né? Eu fiz 4 anos e meio de faculdade. Eu me formei antes pensando já na prática. Na prática. Para começar a contar. Óbvio que eu nunca imaginei que eu iria realmente precisar desse tempo, né? E dos foi 3 anos. contadinho, né? Foi. Como a prova atrasou, eu consegui. Graças a Deus, né? Mas assim, mesmo sem esses 6 meses, eu iria conseguir, só que ia ficar bem na risca. Eu ia ficar bem mais preocupada, bem mais nervosa. Mas, bom, então quando eu me formei, o que aconteceu? Eu já conheci a Lara e já conheci o Álvaro, porque a Lara, prodígio da faculdade. Então, todo mundo já conhecia, né? Eu era amiga, ela era da noite, eu era da manhã, mas eu conhecia, conversava com ela, enfim. E o Álvaro estudou no colégio militar comigo, né? Também muito inteligente, enfim. E aí, eu não queria começar totalmente às cegas, porque eu já percebi que eu já estava às cegas. Porque assim que eu me formei, que foi em 2015, eu comecei a conversar com pessoas, né, que tinham passado em concurso que eu conhecia. Principalmente pessoas do colégio militar, que eram mais velhas, que tinham passado, que eram de uma turma anterior da UFC. E aí eu ligava e dizia, gente, como foi, não sei o quê. E aí eu via que era totalmente diferente. Tudo que eu tava fazendo. Por exemplo, uma das primeiras dicas que eu recebi, olha, você tem que pegar o site do Seu Direito e você tem que ler tudo. Desde 2012 até hoje, eu digo, pronto. O que então, é direito? Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu não vou passar nunca. Eu vou passar daqui a 10 anos. Mas não importa. Vou passar, né? Eu pensando. No começo era bem confiante. Aí eu contratei o acompanhamento do OUSE bem no início. Tava bem no comecinho do OUSE, né? Essa história aí. Aí eu queria muito que fosse com a Lara, mas não tinha mais. Aí foi com o Álvaro. Por que eu queria com a Lara? Porque eu já conhecia mais, eu tinha mais contato. Mas foi muito bom também sair com o Álvaro, porque ele me deu um choque de realidade. Eu lembro que era ainda na casa dele. Aí eu fui na casa dele, aí ele chegou e disse, olha, é o seguinte, converse com a sua família, com as pessoas, porque você agora vai ter uma rotina muito pesada de estudos, e você agora vai ser concurseira, e não sei o que, e eu digo, pronto, né? Então, acabou-se a vida. Pronto, acabou minha vida, e é isso, né? E vamos lá. Bom, aí ele perguntou o que eu tinha, eu falei, bom, eu tenho um resumo de todas as matérias. Eu tinha, porque eu estudava sempre fazendo resumos. Na faculdade estudava. Na faculdade. E na faculdade eu estudava doutrina pesada, né? Eu gostava de estudar mais de uma doutrina e tal, gostava de saber bem aprofundado. Tudo. Aí eu tinha resumo das matérias, só que os resumos não estavam atualizados. E o meu mais triste foi o de processo civil,
né? Porque sai o novo código. Eu tinha todo de dinheiro, resumindo e tal. Ai, eu fiquei arrasada. Bom, aí ele disse, olha, você vai pagar todos os seus resumos, vai separar por matéria e vai grampear, vai dar um jeito e você vai ler todos esses resumos. Já que você tem um material seu, né? Você vai usar o seu próprio material. Aí eu, ok, né? Só que eu não confiava no meu resumo. Eu lembro dessa sensação, que eu ia pra aula na época que eu comecei a estudar para concurso, tinha que o LFG tava muito na moda, eu ia pro LFG, anotava tudo que os professores falavam. Tenho até hoje tudo guardado. Eu acho que eu nunca li o que eu anotei depois. Eu acho que eu anotava mais para prestar atenção na aula. Só pra, né? Exatamente, mas é um defeito grande, Pois realmente, é, né? eu não confiava, mas ao mesmo tempo eu olhava pros livros, eu pensava, não dá pra ler mais um livro grande, né? E aí eu descobri tempo, né? as sinopses, né? Eu descobri os livros resumidos, eu digo, gente, que legal, né? Que mundo novo, né? Admirável mundo novo. Com certeza. Uhum. Descobri, né, as 3 tríades do concurso, que é concurso, dizer o direito e as sinopses. Perfeito, perfeito. E aí comecei, eu passei, inicialmente, eu acho que eu fiz só 1 mês, 2 meses, eu acho, de acompanhamento. Uhum. E aí eu sou uma pessoa muito disciplinada e muito focada. Então, no começo eu comecei a ficar louca. Maravilhosa pra quem é concurseiro, né? Mas eu comecei a ficar louca. Não foi tão Mas bom assim. louca do nível... louca, tô determinada ou louca, tá começando a ser preocupante essa loucura. Não, é porque o que aconteceu? Eu queria seguir o cronograma à risca. Então, eu não podia fazer mais nada. Porque eu queria realmente seguir. E aí eu dormia tarde, eu acordava cedo, eu não saía de casa, eu não saía do quarto, eu acordava e ia pro quarto. Mas hoje você avalia que isso foi bom ou isso foi ruim? Porque parece um pouco excessivo, né? Não, foi muito ruim. Eu digo, inclusive, para as pessoas que tem que ter um equilíbrio. Eu não fazia exercício, eu não queria comer, eu não queria parar para comer, porque eu ia perder tempo. Nesse momento eu começo a ficar com medo dela. Mas certo. Pois é, então foi horrível, mas foi um aprendizado muito bom, porque depois eu nunca mais fiz isso. Eu passei, eu acho que uns 3 meses fazendo isso. E assim, inicialmente eu estudava para TRF. Eu queria ser juíza, mas eu queria TRF, assim, não vou mentir, mais pela estrutura e pela segurança. Porque eu tinha medo, né, da justiça estadual, da falta de estrutura. É uma carreira... O tipo de competência atrai umas coisas que realmente fazem a gente ter um pouquinho mais de receio. Com certeza. É um pouco mais perigoso, principalmente aqui no Ceará. No Ceará. Então... Esse ano de 2019 até melhorou um pouquinho, mas pois o negócio estava puxado por aqui, né? E o risco de voltar a ser também é grande, né? Pois mas se Deus quiser, a gente torce para que melhore. Com os novos juízes com certeza vai melhorar, mas continuando. Com certeza, está aí para isso. Aí, a primeira prova que eu fiz, assim, o cronograma foi para a AGU, porque era 80% parecido com o TRF. O que acontecia? Eu não conseguia estudar trabalho, processo de trabalho, porque eu sabia que não caía na prova do TRF, por exemplo. Então, eu não conseguia. Tinha um horáriozinho lá e tal, e eu me sentava para estudar, mas eu não rendia, porque a minha cabeça era, isso não cai na minha prova, porque a minha prova é magistratura. Então, isso não cai na minha prova. Entendi. Aí pronto, aí passei esses 3 meses e eu emagreci muito, fiquei muito doente, muito mesmo. E não passei no concurso, né? Fui reprovada na AGU. Só que eu cheguei perto de passar, porque eu lembro até hoje que eu fiz um cálculo que, assim, a AGU era 2 erradas no nome certo. E aí eu fiz, todo mundo faz, né, esse cálculo pra ver se vale mais a pena chutar ou não, enfim. E aí, pela nota de corte, eu vi que tinha que acertar 156 questões pra acertar tudo, 100%. E aí, pra mim, faltaram 11 questões, porque eu marquei todas. Mas eu vi que se eu não tivesse marcado as que eu tinha dúvidas, eu teria passado. Fiquei arrasada, destruída. Mas isso te fez dar um time no estudo? Com certeza. Deu aquela regredida, né? Que é comum. A primeira reprovação. A primeira reprovação pesada, ninguém esquece, né? E aí ficou quanto tempo sem estudar depois disso? Eu acho que eu fiquei mais de 1 mês, assim, meio perdida, assim, meio
desacreditada, sabe? Meu Deus, eu sou muito burra. Meu Deus, eu iludida, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu era muito confiante, eu era muito... Vai dar certo, né? Eu, 3 meses de estudo pra passar na AGU. O problema da pessoa muito otimista é esse, né? Que quando tem um revés, acaba normalmente dando uma arrefecida. Sim. Mas foi mais de um mês de pausa? Foi. Mas não chegou a 2 meses? Porque foi no fim do ano. Ah, foi no fim do ano. Então, tem assim, esse agravante mesmo. Né? Pronto, foi no fim do ano. Aí, no fim do ano já é meu aniversário também. Aí teve isso, aí começou janeiro. E aí eu tava lá, assim, meio perdida, meio me sentindo péssima, achando que eu não ia passar. Depois sem da saber primeira o que fazer. reprovação. Depois da primeira reprovação, certo? É porque realmente eu tinha dado o meu máximo, né? Esse exagero também teve esse lado. Caramba, eu fiz o meu máximo, eu estudei muito, eu abdiquei de tudo e eu não consegui. Então, meu Deus, será que isso é pra mim? Entendi. Aquele essa clássico. sensação, sei. Aquele clássico. Aí pronto, aí no começo do ano eu pensei, bom. Só que ainda tinha a vontade de continuar, né? Porque sim, isso eu sempre advoguei, né? Nesses casos aí que meu pai me trazia, eu tenho uma tia também que é advogada. E assim, eu tive até um processo que foi bem chocante no final desse ano, que foi um divórcio. Um pouco traumatizante também. E aí eu cada vez via que eu realmente queria ser juíza. Bom, então eu vou ter que mudar a estratégia, porque assim, tô vendo que não vai dar. Mudar assim, né? Na verdade, se eu tivesse continuado do mesmo jeito, eu teria passado. Mas eu, né, estava arrasada. Aí o que aconteceu? Eu fui conversar com uma ex-chefe minha, que eu admirava muito ela. Talvez ela nem saiba disso. Vou falar com certeza. Ela sempre sabia de tudo. Tudo que você perguntava, ela sabia. Eu ficava chocada, que ela sabia muito. E ela tinha passado no concurso pra magistratura bem nova. E aí eu, bem cara de pau, fazia muito tempo que eu não conversava com ela, mandei uma mensagem no Facebook pra ela. Um message do Facebook. Olá, tudo bom? Como é que você está? Lhe admiro muito. Você lembra de mim? Fui seu estagiário, não sei o quê. Olha, meu sonho é ser juíza. O que foi que você fez? Por favor, me ajude. Eu estou precisando. Mandei, né? Assim, a gente tem que ter cara de pau também, né? A Sim, vida... faz parte do aprendizado. Um dia ela foi essa pessoa. Alguém deve ter ajudado ela, né? Ela vai que ela se sensibiliza. Nossa, ela foi um amor. Ela foi muito fofa. Ela respondeu, ai, Tati, lembro muito de você. E ai, você é muito boa e vai dar certo. Super me deu incentivo. Deu aquele gás que tinha faltado, que tava faltando naquele momento, né? Exato. Aí ela falou várias coisas que concordavam com o que eu já tinha tido, né? Ela disse, olha, eu li a jurisprudência do direito, eu fazia muitas questões e tal. A única diferença que ela me falou foi que ela fez o curso ênfase, que era bem focado no TRF. Aí ela disse, eu fiz o curso ênfase, não sei o quê, mas assim, porque basicamente até aquele isso. momento o sonho maior ainda era o TRF. Era o TRF, né? com certeza. Aí ela disse, olha, mas o resto é isso mesmo, né? Faça questões e leia os informativos e não sei o quê. E leia, inclusive, no final de semana. Isso aí é uma coisa que eu não fazia tanto, eu acho. Ela disse, olha, eu procurava estudar todos os dias pra manter a rotina mesmo. Sei lá, eu viajava, eu levava uma coisinha pra ler antes de dormir, que não vai matar ninguém, né? Só pra manter... Sei. Eu tô estudando. Aquela pílulazinha diária ali, pra não deixar... Só pra dizer, estudei 5 minutos, mas eu estudei. Sei. Aí, pronto. Aí, como ela disse isso, né? Bom, vou fazer esse curso ênfase, que é os olhos da cara, né? Aí eu fui falar com meus pais, né? Gente, é o seguinte, fazer esse curso aqui, que é os olhos da cara, mas porque é meu sonho e tudo mais. E meus pais super deram apoio, claro, minha filha, com certeza, e não sei o que e tal. E eu, pronto, né? Ok, então agora que eu vou ter que me matar mais ainda, porque agora eu vou gastar mais. Exatamente. Então, eu acho que é a preocupação de todos os concurseiros, talvez, né? Se sentir meio que um peso pros pais, né? Com certeza, né? Tem isso muita pra gente mim foi uma que sente dificuldade. essa pressão também. Pra mim também foi uma grande dificuldade, porque eu me sentia... Meu Deus, eu tô só... Tô aqui dando gastos pros meus pais, muitos gastos. E, claro, eu também advogava, fazia as coisas, mas não ganhava o suficiente pra puxar o curso. Isso, exatamente. Mas, ok. Aí eu comecei o curso, né? Empolgada. Aí eu já tava mais empolgada, comecei o curso.
Aí o que aconteceu com esse curso? Nesse momento a rotina você já tinha adequado, já tinha colocado mais atividade física, já Não. tava. Ainda não, ainda tava no ritmo, ainda tava naquele ritmo opressor Não, mesmo. tava um pouquinho melhor. Sim. O que aconteceu? Como eu terminei o ano com muita dor nas costas, com 2 tendinites, até hoje eu tenho aqui, ó, nunca sumiu o cisto. Porque de digitar, de escrever, de tudo. Aí o que aconteceu? Eu tive que ir pra academia. Só que eu não comia muito bem. E aí a academia, eu ficava muito morta, mas eu ia. Mas eu não sei se foi a melhor estratégia, assim. Porque eu continuava não comendo muito bem. Entendi. Comendo pouco e aí eu ficava cansada. Enfim. Mas eu ia pra academia, tentava. E aí minhas costas melhoraram bastante. Eu tinha muita dor nas costas, dor no pescoço, né? Todo mundo passa o dia sentado. Tem jeito. E aí, as aulas do ênfase eram muitas horas de aula. Eram tipo, tinha dias que chegava a ser 6 horas de aula. E eu assistindo no modo mais acelerado possível, mas eu não conseguia terminar. Não conseguia terminar. Ler, dizer o direito e fazer as questões. Eu não conseguia cumprir o que eu queria, que foi um outro ensinamento, que é não tentar fazer metas loucas, que você não vai cumprir. Porque isso só gera frustração. Metas realizáveis, né? Isso. Metas tangíveis, Metas realistas. que sejam pertinentes para a sua rotina, né? Com certeza. E descontando o tempo de vida normal. Vida normal, dormir, comer, parar um pouquinho no banheiro, né? Qual foi esse momento em que você... Qual momento você sente que você conseguiu equilibrar as coisas? Conseguiu equilibrar a atividade física com alimentação melhor, com uma rotina que fosse sustentável, né? E sustentável. Em que momento deu essa virada? Foi mais ou menos no meio do ano de no final do ano de 2016. Ou seja, foi 1 ano e meio nessa rotina horrível. Meu Deus do céu. Força guerreira, né? Força guerreira. Foi. Mas aí o que acontecia? Eu fiquei cansado só de ouvir. Mas aí tinha dias que aí, como eu tava assim muito cansada, não conseguia estudar nada. Passava o dia deitada. Aí eu me sentia super mal, me sentia culpada. E é aquela coisa, né? Aí o que aconteceu? Eu preciso otimizar isso aqui. Acho que foi mais ou menos no meio do ano de 2016. Aí eu pensei, bom, eu não vou ficar assistindo todas as aulas, que isso é loucura. Eu comecei a ver que, assim, eu tinha aquela loucura de, eu preciso terminar todas as aulas de, sei lá, direito civil, eu preciso terminar todas, assistir todas, 100%, absorver tudo. Só que eu pensei, bom, isso é loucura. Por quê? Uma parte da matéria eu já sabia, não era tudo que eu precisava ver de forma tão aprofundada. E eu também não precisava assistir todas as aulas dessa forma. Aí eu comecei a filtrar um pouco mais, e eu comecei a ver que valia mais a pena para mim, isso eu realmente fiz um cálculo, ler a transcrição das aulas, em vez de assistir o vídeo no modo acelerado. Porque eu lia mais rápido do que assistir o vídeo. E eu absorvia mais lendo. Agora isso é uma coisa muito pessoal. Então eu acho que é bom você... conhecimento de cada um tem que testar. Exato. Até ver o que compensa mais, uma videoaula ou o estudo do material. Né? Exato. Eu comecei a ver que as minhas questões estavam caindo muito nos simulados. A quantidade de questões que eu fazia estava piorando. Eu estava percebendo, bom, eu estou passando de assistindo aulas, não estou fazendo outras coisas, que eu acho que são formas mais ativas de aprendizado, que você memoriza melhor. E aí o que está acontecendo é que eu estou caindo a quantidade de questões e não aumentando. Entendi. E aí eu comecei a fazer isso. Aí esse foi o momento que eu senti que eu estava mais, digamos... plena. Mais equilibrada. Aí eu tava comendo melhor. Aí eu consegui ir pra academia direitinho. Eu tinha uma companheira oficial da academia, que é a Jéssica, que inclusive fez um curso da prova oral, né? Que é a defensora. A Jéssica é defensora, que hoje é defensora do Amazonas, foi aluna do OUSE também, tá lá na Defensoria do Amazonas. Pronto. Ela é minha companheira oficial de reclamar. Porque a gente estudando juntas. Concurseiras de tudo. E na academia juntos. Na academia e nos processos, né? A gente fazia processos juntos, a gente ia pra audiência juntos. Então, assim... Bacana. Era muito bom, eu acho que tem um apoio. Tem né? um companheiro de caminhada sempre é importante. Muito importante, faz muita diferença. O papo... apoio emocional, né? Perfeito. O papo tá maravilhoso, estamos fluindo muito bem.
Vamos só dar um pequeno intervalo e a gente volta já ouvindo mais aqui da Tatiana, que eu quero saber em que momento acendeu o start para o TJ Ceará e como foram as estratégias específicas para ter dado certo no TJ Ceará, né? A curva de aprendizado aí desse começo foi muito boa. Acho que vai evitar que muita gente cometa erros. Com certeza. Esses erros que colocam em risco até a saúde, né? Com certeza. Mas a gente Não volta vale já. a pena. A gente volta já. Fala pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Santos aqui, passando para convidar todos vocês a conhecerem o nosso curso sobre a lei anticrime. O curso está super bacana. Vão ser pelo menos 3 aulas abordando todas as modificações promovidas no Código Penal, no Código Processual Penal e na legislação penal extravagante. Tudo isso por um preço super acessível. Você terá acesso, além das videoaulas, a um material escrito, resumos sobre as aulas, com todos os detalhes que você precisa saber. Também terá acesso a exercícios de fixação para você poder sedimentar, consolidar o conhecimento. Então não percam a oportunidade. Conheçam o curso, tenho certeza que é a melhor forma de se preparar para antecipar as questões que podem ser feitas nos próximos concursos públicos, especialmente nesse ano de 2020. Então, um forte abraço a todos, não deixem de conferir. Vamos lá, galera, vamos voltar aqui para o nosso segundo bloco do Trajetórias de hoje com a Tatiana Mesquita, que com certeza está trazendo uma história que vai agregar muito, porque realmente esse início de caminhada é muito complicado, porque você tem que aprender a aprender, né? E aí você acaba muitas vezes exagerando, como foi seu caso, né? E aí você aprende que o equilíbrio é sempre uma virtude. E aí volto com a pergunta que eu terminei no bloco anterior. E quando é que tudo isso mudou no sentido de... Você concluiu o bloco anterior dizendo que realmente conseguiu achar esse equilíbrio, né? Conseguiu uma companheira nessa trajetória e aí estava conseguindo ter metas mais reais, fazer sua atividade física, se alimentar melhor, né? Conseguir ter essa energia para a caminhada. Mas quando isso mudou pro TJ Ceará? Quando isso virou assim, não, ó, essa é a minha oportunidade de você juiz em casa? Pronto, o que aconteceu? Eu viajava e fazia as provas de TRF, e aí, nesse período específico, iriam sair 2 editais do TJCF. O TRF3, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul, e o TJ Ceará. Nessa época, faz um tempo, namorava com uma pessoa que fazia residência em São Paulo. E aí eu estava conversando e pensando, e aí, o que você acha que é a melhor opção e tal, enfim. E o TRF eu pensava, né, bom, mesmo que eu vá pra lá, eu posso transferir e vir pra cá. Eu pensei, bom, mas eu também não posso deixar essa oportunidade do TJ do Ceará, que é ser juiz em casa. Enfim, né, não existe... Acho que sonho maior para a pessoa que estuda do que passar no cargo dos seus sonhos na sua casa, onde está toda a sua família, enfim. E aí, o que foi que eu fiz? Bom, eu vou ter que focar nas 2 provas. Foi o que eu pensei, que é meio louco, né? Mas, para a primeira fase, eu acho que até que eu consegui, assim, entre aspas. O que foi que eu fiz? Eu contratei... eu comprei o simulado do OUSE, né, para a prova objetiva do TJ do Ceará. E eu comprei o simulado do VORN para a prova objetiva do TRF3. Até então eu nunca tinha comprado simulado de cursos. Por quê? Pra mim eu já achava que eu gastava muito com ênfase. E assim, o ênfase durou muito tempo, acho que foi 1 ano e pouco, quase 2 anos. Ele é bem longo, né? Que é o extensivo da magistratura e MPF. Então, bem longo. E pra mim eu tava fazendo, já tava bem com as questões do que concursos. Só que eu tinha uma amiga que ela estava passando em várias provas e ela era Maria Simulado. Chamava ela Maria Simulado. Aí a mulher, o que tu acha? Tu acha que eu compro? Não sei o que. A mulher, nem pensa, tu compra. Porque é muito bom, porque é atualizado, porque tem pessoas lá que ficam pensando só na matéria e tudo mais. Vale a pena, se tu tiver essa disponibilidade, compra que vale a pena e tal. Aí eu, tá, né?
ok, vou tentar. Uhum. Isso porque eu já achava, assim, que estava num bom nível. Eu já, assim, desde a minha primeira prova de TRF, eu atingi o perfil, né? Fiz 61 questões. Pra mim foi Que é difícil. emocionante. Principalmente por Eu você chorei. fazer magistratura federal, a prova da magistratura federal eu considero que ela É é horrível. diferente, ela tem as questões enormes É, e tal. horrível. Mas eu amava estudar Direito Internacional, por exemplo. Uhum. Enfim, É, aí... Eu também. Pois São é, bem dessas aí. matérias federais, né? Tanto que eu trabalho com elas Pois até é. hoje. Sim. Aí o que acontece? Eu achava, né, que tava num nível mais ou menos, assim. Isso eu já tava fazendo mais, né? Eu já tava meio que batendo na trave, chegando perto do corte, mas eu não conseguia sair de, assim, passar de 70 questões. Eu não conseguia. Aí, ok. Aí comecei a focar para as duas provas objetivas, né? Comecei a focar em fazer esses simulados e fazer muitas questões. E eu revisava loucamente os meus materiais, assim. Então, quando você começou a resolver questões e fazer o simulado do OUSE e do VORN, nesse momento, você estava numa faixa de 60 questões em prova de magistratura federal. Não, 70. 70 já. Que já é um número alto. Mas, por exemplo, no TJ do Ceará, o corte foi 78. 78. Então, foi. é um gap de 10 questões, digamos assim. Não, mas aí, vamos lá, eu não tinha feito prova de... Nunca tinha feito prova de magistratura estadual. Na verdade, eu tinha feito uma prova de magistratura estadual, TJ de São Paulo, que uma prova que simplesmente é um outro erro. Não, isso aqui eu vou falar, porque é um erro. Não faça esse erro. Quando eu vou fazer a prova, foi o que eu fiz. Um dia antes da prova, eu resolvi fazer um simulado. Fiz, sei lá, 60 e poucas questões. Fiquei chorando, dizendo que não ia fazer a prova mais. No outro dia não queria mais fazer a prova. Eu não sei porque eu vim, porque eu não vou passar. Eu só fiz gastar passagem. E não sei o que é a inscrição. Gente, eu sou muito burra. Meu Deus. Enfim, mas eu fui convencida com o seguinte argumento. Você, minha filha, vai fazer a prova. Se você for ruim na prova, você estuda mais. Se você for bem, ótimo. Mas agora você já tá aqui, vai fazer. E aí, como foi o E aí, nessa prova eu fiz, eu acho que 67 questões. Que é um número bom, né? Assim, É. a primeira prova de magistratura estadual. Mas aí eu já estudava, fazia 2 anos Dois e anos. algo, né? Então, enfim. Aí pronto. Aí o que aconteceu? Eu fiz a prova do TRF3. E aí eu fiz 71 questões. Muito bom. O corte estava 71 no dia na vaga. Aí eu, meu Deus, não acredito que eu vou conseguir passar e tudo mais. No dia na vaga, né? No dia da vaga, ele não sempre acerta. Mas enfim, aí logo, algumas semanas depois, teve a prova do TJ. E eu fui pra prova do TJ muito tranquila. Porque eu achava... confiando no TRF3. Eu achava que eu tinha passado no TRF3. Nossa! Eu achava Aí muito. quando saiu o resultado do TRF3. Alteraram o gabarito de 2 questões, eu perdi uma e não fui pra E o segunda fase. TJ Ceará? E o TJ, foi assim, o TJ, eu fiz a prova, né, eu fiz muito tranquila essa prova. Porque não tava nem aí porque eu tava confiando no TRF3. Não, meu Deus, eu acho que eu já vou passar no TRF3 e tal. E eu fui fazer essa prova porque aqui e tal, e eu tinha, claro, eu tinha focado em estudar as matérias específicas, né? E, inclusive, eu utilizei o material do OUSE e eleitoral e ECA. Massa. E aí, fiz a prova, cheguei... Quando saiu o gabarito, eu tinha acertado 78 questões. Eu fiquei chocadíssima. Maravilha. Fiquei muito pra chocada. você ver o que é o psicológico da pessoa, né? Sim, faz toda a diferença. Eu costumo dizer que a primeira prova que eu passei, que foi a PGE da Paraíba, eu passei porque eu acabei um namoro uma semana antes. Um namoro que eu pensava que ia casar na época, né? 23 anos, né? A pessoa acha que qualquer coisa é o seu casamento pro resto da vida. Aí eu acabei o namoro uma semana antes, um namoro que eu pensei que ia casar. Fui fazer a prova totalmente fora de mim. E eu acho que porque eu não tava botando tanta pressão, deu certo, né? Eu acho que é muito parecido, assim, nesse psicológico. De você não botar tanto peso nas coisas. Nunca o concurso é o último, nunca é o concurso que vai decidir a sua vida. Exatamente, perfeito. Eu acho que chega o momento de chegar a sua prova, né? Dizem que o concurso escolhe você e você não escolhe o concurso. Então, pronto, aí anularam 10 questões no TJ, e aí eu ganhei algumas e fui pra 82 questões. Nossa, número maravilhoso. Eu fiquei assim,
sem palavras. Foi Deus, né? Assim, ó, você queria TRF e vai ser TJ Ceará. Exato. E o TRF, o mais engraçado é que eu estudo como gatinho. O que aconteceu? Eu tinha as apostilas do TRF, estavam todas lá, que eu utilizava para revisar. E esse meu gatinho sempre estava comigo quando eu estava estudando. O que ele fez nesse dia que eu estava chorando, arrasado, porque alteraram o gabarito de 2 e eu não fui, ele foi lá e fez xixi em todas as apostilas do TRF. Gatinho aí. Ele tipo assim, minha filha, esqueça isso, vai ajudar pro outro, que esse aqui não é o seu. Realmente Deus opera de formas muito misteriosas, viu? Gatinho fez xixi nas apostilas. E aí, quando saiu o resultado da objetiva? E qual foi a ação a partir dali? Qual foi o choque? Qual foi... assim, você ainda lutou pensando, não, vou continuar na magistratura federal, tipo, queimei meus navios, como diz a música do Chico, e foi tudo pra o TJ Ceará. Olha, o que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi arrancar o meu horário e fazer outro, né? Eu sempre tenho esse costume de fazer o meu próprio planejamento. É baseado naquele meu primeiro planejamento, do né? Álvaro Tá bem bonitinho lá, os dias da semana, bacana. Meus horários. Então a primeira coisa foi isso. Eu vou fazer o meu máximo aqui, eu vou dar o meu melhor para essa prova de sentença. E aí, a única prova que eu ia fazer depois do TRF, olha que loucura, eu ia fazer no Rio de Janeiro. Inclusive comprei a passagem, inclusive tem uma tia que mora lá, fica na casa dela, tudo pronto. Eu não paguei a inscrição. Nunca aconteceu isso. Nesses todos os anos nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. É porque era pra ser o TJ Ceará mesmo, né? Quando eu digo que as coisas tem que acontecer, quando tem que acontecer, é porque... Aí, ou seja, foi muito louco isso. Eu fiquei, gente, não pode ser. Não pode ser uma coisa normal. Aí eu abandonei 100% TRF. Foco TJ. Foco mesmo. E aí eu comecei, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz uma coisa que não sei se eu recomendo para as pessoas, mas foi o que eu fiz, então vou dizer. Eu fiz vários cursos nessa fase de sentença. Porque o que eu tinha de sentença? Eu já tinha assistido aulas de sentença do ênfase, algumas, e algumas de humanística também, né? Que é essa fase, é o terror, né? É a humanística e as sentenças, né? E aí o que eu fiz? Eu fui rapidamente olhar essas aulas do ênfase, que eu tinha salvo tudo numa pasta no meu computador, né? O curso já tinha acabado nesse momento. E aí eu fui dar uma olhada nas aulas de estrutura deles e tudo mais. E também fui dar uma olhada na parte de humanística, né? De sociologia e tal. E comecei a fazer curso de sentença. O que eu fiz? Vamos lá, eu fiz o MED, eu fiz o OUSE, eu fiz o CPI. Fala-me. E eu ainda ia fazer outro, que é o Advério. Só que ele foi cancelado. Foi bem louco. 3 cursos de sentença. 3 cursos de simulação da prova subjetiva, né? Sim. E eu lembro muito que a primeira vez que eu escrevi o relatório descido, eu fiquei assim, emocionada. Emocionada, olha, fico emocionada de lembrar. Porque eu pensei, meu Deus, não acredito. Tipo assim. E um detalhe, tá? Um detalhe aqui, uma inconfidência, né? Quando foi que eu lembro da Tatiana a primeira vez, né? A primeira vez que eu me recordo da Tatiana. Eu não sei se eu te conhecia antes, porque assim, a faculdade de Direito da UFC não é tão grande, então você acaba conhecendo as pessoas. Sim. Ela disse que conhecia a Lara, o Álvaro, então pode até ser que a gente já tivesse se cruzado na faculdade, ou tivesse se encontrado em algum outro momento, mas eu confesso que eu não me recordo. Mas eu me recordo vividamente de um dia eu estar dentro de uma livraria que tem dentro da faculdade, que é a Forte Livros, e eu não sei se eu tava saindo e ela entrando, ou eu entrando e ela saindo. Eu acho que eu tava entrando, tu tava saindo. Era um negócio assim, eu sei que a gente se cruzou na livraria, e aí ela disse assim, professor, tô fazendo seu curso. Eu acho que era o de humanística, né? Ela disse, professor, tô fazendo seu curso. E assim, ela não tava com essa roupa de pessoa jurídica hoje aqui, né? Ela tava de calça jeans, a camiseta. Eu disse, meu Deus, agora o pessoal da creche tá podendo fazer curso de humanística. Mais novinha do que ela era, mais novinha do que ela é hoje. E aí ela disse, tá fazendo seu curso de humanística, tô gostando e tal. E eu disse, pô, que massa e tal. E assim, né, a gente encontra as pessoas, foi
encontro super rápido, eu fiquei muito feliz e até um pouco emocionado também por encontrar alguém que estava fazendo humanística pro TJ do Ceará, que é da faculdade onde eu estudei, que a gente tem um apego enorme pela faculdade. E aí a gente se encontrou ali, eu fiquei, né, não sabia se encontrar novamente, porque o mundo é muito dinâmico, mas deixei aquele desejo ali, poxa, tomara que dê tudo certo e tal. E bastante. Quando eu encontrei de novo ela no curso de prova oral, porque até então não teve a oportunidade de ter um encontro presencial, né? A gente só tem esse contato mais pessoal no curso de prova oral, me deu uma felicidade tão grande, né? De assim, poxa, aquela menina que eu encontrei dentro da faculdade, lá que disse que estava fazendo curso de humanística, tá aqui na prova oral, vai ser juíza, com certeza, e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Graças a Deus, né? E aí teve essa preparação, fez vários cursos, treinou. Louca, 100% louca. Como foi a prova? Vamos lá, como foi a prova? A prova também teve a mão de Deus. Sério, eu acho que tudo tem realmente seu momento. Eu acho que se você tiver muita fé, você realmente tem que fazer a sua parte, mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar, olha, vai chegar a minha prova, o meu momento certo pra mim. Porque o que aconteceu nessa prova foi, primeiro, eu tinha um vade-mecum que eu ganhei no sorteio da faculdade em 2012 de Direito Civil e Empresarial, certo? Na aula do professor William, lembro ainda. E aí, um dia antes da prova de sentença, estava todo mundo dizendo que era para levar vade-mecum específico e não sei o que, e eu, vale, Jesus, eu não tenho, só tenho o meu normal, né? E, sendo que, um detalhe, eu fiz uma marcação no vade-mecum, que eu acho que é muito essencial para a prova de sentença. É a marcação do vade-mecum, com todos os pontos para você não esquecer, principalmente da sentença penal. Porque é muito fácil de você esquecer alguma coisa. E na hora da prova não tem como... Assim, se você errar, você não tem como ajeitar. E você não tem como riscar, porque geralmente tem pouco espaço. Então é muito importante fazer esse... Se você puder, claro, colocar post-it. E tentar fazer de uma forma que você lembre, né? Porque não pode escrever, não pode fazer... Não pode ter anotação. Não pode ter esquema de peça, né? Como se fosse que tinha na época da OAB. Não pode fazer isso. Mas tente fazer de uma forma que você lembre. Aí eu levei esse meu vade-mecum, que era o único que eu tinha mesmo, né, pra sentença civil. Cheguei lá, a minha sentença civil foi um embargo de execução de cédula de crédito bancário. Meu Deus. Eu digo, gente, e aí eu abri o vade-mecum na lei, a 10.931, que é uma lei de incorporação imobiliária, e dentro dela tem a cédula de crédito bancário. Então, assim, eu ia perder tempo procurando, e foi muito providencial ter levado esse vade-mecum. Aí, como era velho, né, eu fui olhar no novo pra ver se tinha alguma alteração e tal, não tinha. Aí eu fiquei, bom, gente, né? É porque é esse Obrigada, aqui Deus. mesmo, é esse aqui mesmo, né? Sim, com certeza. E outro fator, né? Como é importante aquela base lá da faculdade, né? Como demais, é importante. Mas demais. Aí deu certo. Dá uma segurança. Uma segurança na fundamentação. Muito aí grande. Deu certo a prova subjetiva. E a prova oral? Bom, a prova oral é um momento tenso, né? Primeiro porque antes da prova oral tem a inscrição definitiva. Eu acho que é importante falar dessa fase porque a inscrição definitiva é extremamente burocrática. É muito chato e você quer estudar para a prova oral, mas você sabe que se você não passar na definitiva, você não vai para a prova oral. Então, assim, você passa o dia no médico, você passa o dia fazendo laudo de coisas, você passa... Eu, pelo menos, passei horas organizando minhas certidões, pedi para a Jéssica conferir, porque, enfim... Eu queria juntar o máximo de certidões possíveis, né? Já que eu realmente tinha um monte de audiência, enfim. Eu queria fazer bem direitinho pra não ter perigo, porque eu tinha 3 anos e alguns meses, né? Então, assim, ainda tem aquele medinho de não dar certo e tudo mais. Mas a dica da inscrição definitiva é ter muito cuidado, seguir o edital bem direitinho. Se você tiver outra pessoa pra revisar o que você fez... Se você tá na dúvida... Não deixa a dúvida ficar, isso, né? Vá atrás de resolver. Porque tem cada história que a gente que não passa na definitiva por besteira. Que dá uma preocupação para estudar para a prova oral. Porque assim, claro, a pessoa resolve depois, dá seu jeito. Tem gente que fica até subjúdice, né? Por causa disso. Mas assim, você não fica tranquilo. E a prova oral é muito psicológica. Então, é muito bom você se precaver de tudo na inscrição definitiva. Quando venceu a inscrição definitiva, foi que começou mais forte o de conteúdo? Isso. Depois da inscrição definitiva, aí o que aconteceu, né? A gente começou com os treinos
em grupo. Isso aí eu acho que é essencial. Com os próprios aprovados, Com os né? próprios aprovados. E aí a gente juntou, né, os cearenses. Uhum. Tenho também uma amiga, muito amiga minha, que é a Nath, que passamos juntas, né? A gente estudou juntas para subjetiva também. A gente marcou juntas o VASMEC para sentença, né? Com a Liana também, com o Marcelo também, que é professor, né? Também. Então, Liana e Marcelo Veiga são professores. A Liana Alencar e o Marcelo Veiga são professores do Saber também, aprovados também no TJ do Ceará. Também. Fizemos juntos até uma revisão de humanística na casa do Marcelo, lembro. Bastante. Um dia antes da prova, viu? Bacana. Bem assim, cada um dizia uma coisa e tal. Bacana. E marcamos um artigo que caiu, que foi o 178 do Que maravilha. E uma questionário de consumidor, caiu, né? Bom, aí, pra prova oral é isso, né? Treinos com as pessoas. E principalmente, assim, eu gostei muito do curso do 11, né? Eu fiz o curso do 11, eu também fiz o curso do MER e fiz o da Rogério Guida. Sim, aí o que aconteceu? Da Rogério Guida? Olha, no Rio. No Rio. Eu já tinha feito da Rogério Guida. Não falei uma coisa importante. Eu passei num concurso de cartório. E aí, eu não passei bem classificada, mas foi perfeito ter passado nessa prova. Por quê? Porque a prova oral do cartório foi no mesmo local da prova oral do TJ do Ceará. Deu então, pra ter aquela experiência já anterior. Com certeza, deu pra dar uma calma, deu pra, assim, chegar, já conhecer o local. Foi no mesmo auditório, assim, Deus, obrigada a Deus, mais uma vez. Porque, enfim, aí eu fiz esse curso no Rio, né, pro concurso do cartório. Aí o que aconteceu? Lá eu tive uma experiência muito boa, porque eu ficava rodando nas carreiras. Porque na minha cabeça, né, eu tinha sempre isso. Eu achava que eu ia com certeza passar no TJ do Ceará, né? Eu estava bem confiante nas sentenças e na discursiva. Então, eu já queria treinar para magistratura. Tipo, a do cartório, eu não queria cartório. Então, eu ficava assim, uma turma com o pessoal de defensoria, uma turma com o pessoal da PGE São Paulo, que era o pessoal... Meu Deus, eles me trucidavam. Uma turma com o pessoal de delegado, que perguntava o penal, né? Que não tinha turma de magistratura quando eu fui. E uma turma com o pessoal do cartório. Então eu refiz o curso da Rogério Guida, agora numa turma só de magistratura. E aí esse curso é muito bom, porque ele ensina muito sobre a forma. E eu acho que o mais importante dele é a confiança. Porque a prova oral é isso. A prova oral é muito o seu psicológico. É um momento de muita pressão, é um momento de muito nervosismo, mas quanto mais você estiver treinado, quanto mais você estiver preparado para se virar, e se virar quando você não sabe, se virar quando você tem dúvida, principalmente, melhor você vai sair na prova. Claro que tem o fator soft, claro que tem o fator você pegar uma questão que você, eu já respondi no treino essa questão. Óbvio. Mas o mais importante são os treinos da prova oral. Claro, você tem que estudar muito, você tem que revisar o mundo, fazer o seu máximo, mas não deixe de ir para os treinos. Faz toda a diferença. A prova oral tem essa grande peculiaridade de ser a mais incomum dentre as outras provas, né? E aí o treinamento ajuda a gerar ficar mais desinibido, né? Assim como na sentença, né? Você tem que treinar muito, muito, muito para você aprender realmente a estrutura. Na prova oral você tem que treinar muito, porque a gente não é acostumado a puxar o conhecimento da cabeça e falar. A gente é acostumado mais a escrever, a marcar. Então você tem que treinar isso. Não é fácil. Você trava em conceitos básicos nos treinos da prova oral. Aquela história, né? Na prova oral, o que é fácil é difícil, o que é difícil é fácil. Você está tão mais acostumado com os conceitos complexos, quando tem que falar um conceito simples, né? Tem aquela dificuldade. E aí passou. Qual foi a sensação assim? Passei, sou juíza. Como foi isso? Foi... Você, juíza. Nossa, foi muito emocionante, né? No dia. Assim, vale ressaltar uma coisa importante também, é que recurso atualmente é fase de concurso. Eu acho que isso é muito importante. Porque eu precisei de recurso na subjetiva? Na subjetiva. E assim, claro, foi muito pouco, era tipo 0, pouquinho, mas mesmo assim eu recorri até do que eu não precisava. Por exemplo, na sentença penal, eu deixei de fazer um concurso para ficar fazendo os recursos da sentença, por exemplo. Essa dica é boa, viu? Porque assim,
Porque CESP, só tinha 2 dias, né? E o CESP do é recurso. pelo menos eu acho que é uma das bancas que analisa recurso de Isso. verdade, né? Os outros fazem FCC, porque é FCC obrigado. nem olha, né? Pois é, Eu já mas vi muito falar isso. o CESP ele é criterioso nesse ponto. Eu já vi muita gente conseguir no CESP. A Pronto. FCC realmente Então, é mais assim, por difícil. exemplo, eu consegui aumentar minha nota na sentença penal, que eu já tinha passado, embora eu ainda ache injusto. Mas, bom, eu consegui aumentar a nota e, assim, eu acho que você tem que recorrer. Uhum. Tem que recorrer porque você melhora sua classificação, os outros vão recorrer e ocorrem erros de correção, né? Às vezes você coloca uma coisa exatamente igual, a pessoa não lhe dá o ponto. E você tem que ser bem objetivo no recurso, botar na linha tal, eu coloquei isso, no espelho tem isso, faz seu ponto. Perfeito. Desse jeito, né? Sim, aí quando eu passei, eu chorei muito. Tava lá toda a minha família, eu tava com muito medo de ir no dia, mas o pessoal, bora lá. Foi pra sessão. Fui pra sessão. Ah, eu ia pra todas as sessões, né? Porque aqui, eu moro aqui, então eu ia. Perfeito. Aí, quando eu vi lá a minha nota, eu fiquei, né? Eu não acreditei. Realmente foi muito bom, assim, foi muito feliz. E Bacana. uma prima minha, que era uma inspiração, é o que eu digo, tem inspiração nas pessoas, é bom. Uhum. Ela vai se formar no ITA agora. E ela passou Maravilha. 4 anos pra passar no ITA, assim. De persistência. Então, toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava, meu Deus, me inspiro na Belinha. A Belinha passou 4 anos estudando, eu vou também. E aí, às vezes, eu até conversava com ela e assim, ela foi pra esse dia, ela veio pra lá, de São Paulo, né? Ela chegou, Bacana. ela ficava comigo nesse dia. E aí, foi muito emocionante. Parabéns Foi de muito novo, feliz, de assim. novo, de novo. Valeu muito a pena, tudo. E é isso, né? Tô esperando ser nomeada. Perfeito. Aquela ansiedade. Foram nomeados 31, foi isso? 31? Foram. Você tá em... Eu tô em 34 da ampla concorrência. Sim. Só que aí, com as cotas e com as vagas de deficientes, eu fico, acho que em 44. Entendi. Então, né, realmente Qualquer vou pra momento, mas segunda, pra Há segunda boatos, chamada. né? Aquela história de conversa de corredor de tribunal, de que ainda esse ano eles nomeiam mais uns 20, né? Pois é, se Deus quiser, né? Tomara, tá A gente bem aguarda que sim, né? Tá bem pertinho. E por fim, Tatiana, assim, é uma pergunta que eu sempre faço para encerrar o Trajetórias, é que, assim, tem muita gente, eu percebo, principalmente os que estão mais novinhos no começo da trajetória, que eles acham que para passar em concurso você tem que ser superdotado, tem que ser diferente de todo mundo, tem que ter inteligência acima da média. O que você acha disso? Eu acho que não existe isso. O que eu acho que a pessoa tem que ter é muita disciplina. A pessoa tem que ter muita vontade e a pessoa tem que ter fé. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que não passou por muitas dificuldades. Claro, tem pessoas que têm mais dificuldades, tem pessoas que têm muito mais percalços, que têm uma trajetória maior, mas todas as pessoas passam por dificuldades. E o segredo é você ter aquela certeza, né? Você se conhecer e você adequar um método para você. Eu acho que todas as pessoas são capazes de aprender. Cada pessoa é diferente, aprende de uma forma, mas é isso. Não existe... Ai, claro, pode existir uma pessoa gênio aí que, sei lá, memória fotográfica. Mas ok, essa pessoa vai passar um ano antes, talvez. Só isso. No máximo. A diferença, então, continua sendo a Com certeza. persistência, né? Persistência, determinação. E ter fé, porque você tem que manter a motivação. É muito difícil, né? Depois das reprovações. É muito difícil acreditar em você, né? Perfeito. Nesse momento. Perfeito. Tatiana, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu acho que as suas palavras foram muito boas. Tudo que você falou, dos erros cometidos, do que fez mudar, do que fez dar certo, eu acho que vai com certeza tocar muitas pessoas. Acho que muitas pessoas vão se identificar com muita... Acho que muita gente vai se identificar com muita coisa. E eu acho que a lição que fica é assim, que até você acertar, você comete muitos erros, né? E um diferencial talvez para você que está assistindo ou ouvindo
é justamente aprender com os erros dos outros, né? Eu certeza. repito sempre o provérbio, né? O estúpido, ele não aprende nem com os próprios erros. O inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Né? Então, evite esses erros. Muito obrigado, Tatiana. Se quiser falar alguma coisa para encerrar. Bom, o que eu tenho para falar eu ia falar exatamente isso, né? Aproveite uma pessoa que já teve essa experiência e não faça as mesmas coisas ruins. Não seja uma pessoa desequilibrada, não tenha uma rotina que não é sustentável a longo prazo, não sacrifique toda a sua vida por causa disso, porque a vida não para porque você parou para estudar para o concurso. Então, assim, pense em todos esses aspectos, tente manter uma rotina sustentável, equilibrada, tenha fé que seu momento vai chegar. Se você fizer o seu melhor, se você der o seu máximo, não existe diferença entre a pessoa que está aprovada e você. Não existe diferença. A única diferença foi que a pessoa persistiu e continuou. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu desejo boa sorte e muita determinação para quem está nessa caminhada. Perfeito, Tatiana. Muito obrigado. E para encerrar o Trajetória de hoje, eu vou terminar aqui com a citação da Tatiana, que eu acho que é maravilhosa e exemplificativa de mais uma lição que fica. Aspas, a vida não para porque você parou para estudar para concurso. Sim. Tatiana Mesquita, juíza do TJ Ceará. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.